TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos. É sempre uma grande alegria poder me reencontrar convosco. Que possamos aproveitar a nossa reflexão, que ela é conjunta, pretende que seja conjunta, refletindo sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos. Há quem não aprecie ainda muito ouvir falar da mensagem do Cristo, mas a pouco e pouco nós vamos aprender a amar a sua mensagem. E rogamos a Ele que nos abençoe a todos, para aproveitarmos ao máximo a inspiração que Ele nos vai dar através dos benfeitores espirituais que sempre aqui se encontram conosco. Obrigada, Rosinha. Então, vamos começar. E olha, o tema. Resignação ante as provas. Saibamos que Jesus desceu até nós exatamente para nos esclarecer acerca das leis morais. Essencialmente acerca das leis morais. Porque é nessa compreensão dessa lei que nós vamos conseguir nos vencer. Aprendendo que qualquer ação tem como consequência um efeito. E esse efeito depende da ação, se foi boa ou foi má. E nós vamos sofrer as consequências. Se for má, sofremos as consequências. Se for boa, recebemos dádivas, bênçãos, e vamos adicionando ao nosso estoque espiritual maiores valores. E vamos experimentar a felicidade a pouco e pouco. Então, Jesus vem nos ensinar as consequências dos nossos erros. E dizendo-nos também que contemos com as consequências deles. E toda a gente já conhece as consequências dos erros, porque todos nós somos devedores da lei. Obrigada, João. E nós precisamos muito mesmo de entender essa lei. A lei de causa e efeito. E a resignação, justamente ante as provas, pede-nos isso mesmo, a compreensão dessa lei. Então, perante isso, trouxemos para iniciar Emmanuel, como quase sempre, em fonte viva, psicografada a mensagem por Chico Xavier. E vejam como é interessante o que ele nos traz aqui no versículo 15 do capítulo 17. E ele vai analisar só um versículo. E o que é que ele diz neste versículo? Jesus: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então é Jesus, na sua oração a Deus, pedindo pelos seus discípulos. E o que é que ele pede? Que não os privam dos sofrimentos, que vão ser muitos. E nós sabemos, pela história dos discípulos, que eles sofreram, serviram de testemunho dos ensinamentos de Jesus. Então, eles precisavam, sim, de dar esse testemunho. E tinham que sofrer, sim. Portanto, Jesus não estava a pedir para os privar dos sofrimentos, mas que os livrassem do mal. Lembrando-lhes sempre
de vigiar, que é isso que nós precisamos também de aprender. Se nós aprendermos que necessitamos de nos vigiar, os pensamentos, as palavras e as atitudes. Isso é essencial para que nós não nos comprometamos com a lei. Quanto mais nós errarmos moralmente, maiores serão os nossos sofrimentos. E se não entendemos o significado deles, nós passamos uma reencarnação e outra, sem perceber o que é que estamos aqui a fazer. Em vez de corrigirmos os erros que nós já cometemos, vamos ainda adicionar mais. E as 2 próximas reencarnações, elas não são más, elas são dolorosas. Até chegarmos ao extremo do sofrimento. E aí temos que parar e refletir. É assim que a lei funciona e age. É a dor que nos, de facto, coloca no devido lugar. Porque existem leis que nós temos que respeitar. Quer queiramos, quer não. E como a lei está estipulada, é para ser obedecida. Não vamos a bem, vamos a mal. Ninguém gosta de sofrer, mas para isso precisa de entender que não pode desobedecer. Vamos continuar, eu não quero já olhar para o relógio, mas vamos continuar, porque é isso mesmo. Não peças, e agora vem Emmanuel a refletir sobre esse versículo. Não peças o afastamento da tua dor. Já nos diz ele, a nossa dor. Preciso de muita coragem, muita perseverança. Roga forças, isso sim, para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contacto. Ora, se nós reencarnamos com um determinado programa reencarnatório, e se nós o não cumprimos, o que é que podemos esperar? A dor. Porque é ela que nos desperta e ensina. Isso faz parte da lei. Cá está. As consequências que advêm dos nossos erros. Vamos ter que os enfrentar. Roga as forças, porque se nós orarmos pedindo essa coragem, com sinceridade, querendo mesmo vencer, nós recebemos todo o apoio. Sentimos uma coragem, percebemos que não é nossa, um estímulo para perseguir. Tudo isso vem dos benfeitores espirituais. Porque eles têm todo o interesse também, porque nos amam, que nós vençamos. Quem ama é assim, deseja só o bem. E eles desejam muito o nosso bem. Porque eles trabalham também com esse objetivo. Eles têm a função de nos ajudarem a nós. E um dia nós também teremos essa função. Mas para isso temos que evoluir. Temos de aprender como podemos ser exemplo para os outros. E já o podemos ser aqui. Já podemos aqui. Portanto, vamos perceber a caminhada. Continua Emmanuel, não solicites o desaparecimento das pedras do teu caminho. Não façamos preces pedindo, tira-me, liberta-me, livra-me dos sofrimentos. É um erro muito grande. Porque nós trouxemos esse programa, nós o escolhemos em conjunto com os benfeitores espirituais. Vamos ter coragem. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não esqueçamos a prece. A prece sempre. Mas sempre. Não é só quando sofremos. Mas é também para nos protegermos
dos maus pensamentos, das tentações. A prece é o alimento do espírito. E a prece não é nada de especial, é uma conversa aberta, sincera, que nós temos com Deus, com o Cristo. Um desabafo com os benfeitores espirituais, pedindo coragem. Isso é prece. Nós não prescindimos dela. E os nossos pensamentos são super importantes. Nós os vigiar. Não exijas a expulsão do adversário. Cá está outro tema muito importante. Nós queremos sempre nos libertar do incômodo do outro. Isso é o que nós mais desejamos. Que não me incomode mais. É isso que nós queremos. Mas a aproximação dele está a ser um instrumento para a nossa evolução. E ele não nos incomoda por acaso. Há uma ligação entre nós e ele. Então, temos que nos conscientizar disso. Conhecer a lei de causa e efeito. Tudo o que nos está a acontecer tem uma razão de ser. Pede recursos para a elevação de ti mesmo. Quanto mais nós nos esforçamos para nos elevarmos, mais protegidos estamos e mais créditos adicionamos, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Porque isso também é importante. Nós, com o nosso exemplo, também estamos a ajudar aqueles que não simpatizam connosco e que nós não simpatizamos com eles, por alguma razão. E se nós, com o nosso exemplo de fraternidade, de tolerância e de paciência, nós somos o exemplo para todos. E as pessoas gostam de ver o belo. O belo no sentido de alta moral. Nos sensibiliza imenso. A caridade no próximo, a bondade, a simpatia, a cordialidade é algo que nos atrai imenso no outro. Então, ele nos está a dar um exemplo daquilo que nós até gostamos, mas que ainda não praticamos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Elas são essenciais para a nossa evolução e para nos libertarmos dos débitos para com a lei maior. É por isso que nós sofremos, porque precisamos nos libertar dos erros. Procura meios de superá-las assimilando-lhes as lições. Assimilando as lições, porque sabemos que elas são determinantes para nos libertarmos espiritualmente. Do contrário, continuaremos com uma vida plena de vazio existencial que nós não sabemos porquê. É a consciência que nos incomoda. Há algo no fundo para resolver. E nós não nos sentimos bem. Em equilíbrio com a lei. Nada existe sem razão de ser. Não mesmo. Tudo tem uma causa, uma razão. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. Tudo na vida tem a sua função e o seu objetivo elevado. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, claro, na evolução do espírito. Tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. Tudo tem a sua função importante. A árvore, desde o nascimento,
cresce e produz, vencendo resistências. Nós temos os exemplos todos na natureza. O corpo da criatura desenvolve-se entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Não nos esqueçamos. Aonde quer que estejamos, na família, no trabalho, nos amigos, não importa. Aproveitemos esse dia no local onde fomos colocados, porque é aí que nós temos algo de muito importante para resolvermos para a nossa vida espiritual. Temos acertos para fazer, muitos acertos. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Portanto, Emmanuel termina como começou. O que Jesus pediu aos seus discípulos, para os seus discípulos, ele também está pedindo para todos nós. Ele não quer que saiamos daqui com mãos vazias, sem os objetivos concretizados. Ele quer, para nós, é que nos ajudem a libertar do mal, a estar muito atentos e vigilantes a nós próprios. É isso que nós mais precisamos. E agora, vamos continuar com Emmanuel. Mas vamos continuar agora, ainda não, espera lá. Estou com pressa, já estou apressada. Ainda não. A Terra, ainda é Emmanuel, aqui no Fonte Viva. A Terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal, que opera em nós próprios, e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. A Terra tem a sua missão e a sua grandeza. A missão é elevar espíritos espiritualmente. É uma escola divina, adequada ao nosso grau evolutivo. Ela tem todas as condições que nós necessitamos para evoluir. Aqui encontramos as grandes provas e tribulações, onde vamos encontrar as dificuldades educativas de nós próprios. Tudo nos é difícil. E já está menos difícil, porque a Terra, a vida aqui, já evoluiu até bastante. Por quê? Porque os espíritos que aqui habitam se têm esforçado para merecer melhor. E um dia, melhor ainda. Porque somos nós que trabalhamos exatamente o ambiente e a atmosfera aonde nos encontramos. Portanto, quanto melhor nós fizermos, na próxima reencarnação, quando voltarmos, vamos encontrar ainda um planeta muito mais acolhedor, agradável e com melhores condições de evolução. Vão chegando espíritos sábios, amorosos, que nos vão mostrando outros conhecimentos e dando exemplos de grande elevação espiritual. Aqueles que não merecerem vão sair daqui. Só ficam aqueles que, de facto, revelam boa vontade e se esforçam para evoluir. Então, vejam que é esperado de nós muito trabalho e responsabilidade. Nada nos é dado gratuitamente.
A vida não é fácil. Nada é fácil. Tudo exige esforço e trabalho. E vamos continuar, sim, com Emmanuel. Em Justiça Divina, da psicografia, também do Chico Xavier. E trazemos aqui uma mensagem que ele nos enviou com o título Bom Combate. Isso que nós precisamos saber, como nos combater a nós próprios. Qual é o bom combate para nós, para nos libertarmos dos débitos, das dores, dos sofrimentos. Agradece, assim, o lugar de prova em que te situas. Agradece. Não queiras afastar. Não queiras mudar de lugar. Corpo doente, companhia difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. Oportunidade de evoluirmos, corrigindo-nos, aceitando. Estas são as oportunidades que se renovam. E o que nós queremos é fugir de todos esses incômodos, libertar-nos fisicamente, só fisicamente. Mas não resolvemos o fulcro da questão. É este. Esta é a lei verdadeira que nós não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar. Estudá-la, compreendê-la profundamente, porque da compreensão desta lei depende a nossa felicidade. A existência terrestre é o bom combate, sem dúvida, é aqui. É um campo de batalha contra as nossas imperfeições. Defeito, imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Aqui está a lei da causa e efeito atuando em nós. Nós chegamos com imensos problemas. Defeitos, imperfeições, a culpa, que é uma tortura. Há pessoas que não têm, de maneira nenhuma, tranquilidade de espírito, numa grande agitação, numa grande inquietação. Porque é a consciência pesando imenso. A pessoa não tem interesse por nada e é uma tristeza permanente. Isso é culpa. E que nós temos que resolver essa questão. E em toda a parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Não são os outros, não, que nos trazem os problemas. Não foi por causa deste, daquilo ou daquela. Foi por nossa causa. E precisamos entender isso muito bem. Isso é fundamental. Os únicos causadores dos nossos sofrimentos somos nós mesmos. Ninguém. É possível estejas descobrindo o que não esperavas. Promessas, acalentadas por muitos anos, parecem-te agora rematadas mentiras. Muitas decepções nas relações entre as pessoas. Muitos sofrimentos morais dessa ordem. Afetos julgados invulneráveis abandonaram-te o passo quando mais necessitavas de apoio. Quem não tem alguma destas experiências na sua vida pessoal? Então, não guardemos rancor contra ninguém. E percebemos agora que houve uma causa e sobre nós recai o efeito. Surpreendeste a incompreensão nos companheiros mais nobres,
e colheste amargos problemas nos próprios filhos que viste crescer ao calor do teu corpo. Decepções atrás de decepções, desgostos atrás de desgostos. Muitas angústias existenciais. Lembremo-nos agora, e não esqueçamos jamais, que nós estamos sofrendo as consequências de erros do passado. Ruíram aspirações, lembrando preciosos vasos quebrados. Sonhos desfizeram-se, de improviso, como se ventania arrasadora te devastasse a existência. Apesar de tudo, porém, renova-te, ergue-te, confiante, pleno de fé, alimentando-te pela prece, a cada instante e caminha incessantemente, arrimando-te à vida viva. A vida continua com coragem, porque não temos ninguém a quem acusar. Não nos esqueçamos disto. Nós sempre achamos que alguém é culpado. Sim, somos nós. Esse alguém somos nós. É verdade, alguém é o culpado, mas somos nós. Aflição do hoje, dívida de ontem. Merecimento de agora, crédito de amanhã. Então, o nosso presente é o reflexo do ontem. E hoje, nós estamos a trabalhar para o futuro espiritual, para o amanhã. É assim. Imaginem se nós, no presente, não estamos a resolver o passado. Vamos continuar adicionando problemas. E há um momento que eles são verdadeiramente drásticos, mas são necessários. Nada tendo e tudo possuindo. Esta terá de ser a atitude do vitorioso. Nada tendo, vivendo, no mínimo, mas possuindo muito a harmonia do espírito, da consciência, tranquilo. Tudo lhe passa ao lado. Porque o que ele vive é o que ele tem na sua consciência. Sozinhos e com todos. Qual? Chorando jubilosos e suando contentes. Porque a perspectiva que tem dos acontecimentos são já muito elevados. E todos nós temos que lá chegar. Não adiamos. Quanto mais depressa, melhor. Atormentados e tranquilos. Desfalecentes e refeitos. Cansados, arrasados, mas uma consciência renovada, feliz, tranquila. Dilacerados e felizes. Venham mais problemas, porque não o abala mais. Batidos e levantados. Sempre erguidos, confiantes, com a percepção, com a serenidade de que se está libertando. E quem nos ensina isto? A doutrina espírita. A doutrina espírita. E quem nos vem ensinar isto? Jesus. Foi Ele que veio nos ensinar isto. Foi. Ele desceu justamente para isso. Ensinar o amor e os efeitos das nossas ações. Sofremos as consequências ou recebemos bênçãos. Morrendo cada dia para reviver no dia seguinte em plano superior. Morrendo cada dia para o mundo material. Prescindindo
cada vez mais do mundo de ostentação, de vaidade e do consumismo, contentando-se com o mínimo essencial. Porque, de facto, nós não necessitamos mais do que isso. Só o essencial. Tudo o resto é ostentação, é vaidade, é delinquência mental. E, atingindo os marcos do túmulo, vejam, de partida para a luz espiritual, se viveste amando e perdoando, purificando e servindo, encontrarás em ti mesmo a flama da alegria, ressurgindo do sofrimento, como a glória solar renascendo das trevas. Então, a passagem do espírito ao desencarnado vai ser de grande felicidade. Por ter uma consciência leve. O desencarne é facílimo. Não há perturbação. Porque, afinal, ele só fez o bem. Ele trabalhou incansavelmente para a sua renovação espiritual. Há problemas que solicitam toda uma existência de renúncia constante. A gente sabe também disso. Nós conhecemos pessoas, se não for os nossos casos, toda uma existência de renúncia constante. A vida lhe pede sacrifício do princípio ao fim, para que o fio do destino se limpe e desembarace. Esse foi já o programa com esse objetivo. Ele quer se libertar quanto antes. Não desertes da prova que te segrega. Não desertamos. Temporariamente, na grande tribulação. A prova é temporária, mas nós achamos-la infinita. O tempo é longo demais. Mas não é. É só temporária. Pensemos isso. Resgata, pois, sem revolta, o próprio caminho. Resgatemos, amortizemos o nosso passado. Enquanto há inquietação na consciência, há resto apagado. Cada um de nós pode bem identificar essa situação. Inquietação é o que há de mais em nós. Porque é a nossa consciência nos acusando. Estejam atentos ao que sentem interiormente e vão saber o que efetivamente têm de fazer. É pedir ajuda para enfrentar as dificuldades com muita serenidade, agradecendo. Agradecendo. Nós temos de agradecer. Paulo, o apóstolo Paulo, é que dizia nas suas epístolas: em tudo dai graças. No sofrimento e na alegria. Na dor e no bem-estar. É isso mesmo. Agradece assim as dificuldades e as dores que te rodeiam. Será que conseguimos entender isso? Temos que entender. Porquê? Porque as dores, as dificuldades estão a proporcionar-nos a oportunidade de nos libertarmos na reencarnação em que estamos. É uma oportunidade única, que não sabemos quando a temos de novo. Não sabemos, não. E cada vez mais difícil de reencarnar. Então aproveitemos.
Cada existência no plano físico pode ser um passo adiante. Nós podemos, sim, avançar uns passinhos à frente, dependendo de como nós fazemos a caminhada, que te projete na vanguarda da luz. Mas isso todos nós queremos. É subirmos a planos felizes. Mas como? Temos que saber que para alcançarmos esses níveis de felicidade, temos que ser heróis e heroínas, enfrentando as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, obstáculos, enfim, aquilo que nós temos como absolutamente necessários. Misericórdia na justiça divina, consolações inefáveis, braços amigos, diretrizes renovadoras e auxílio constante não te faltam. Não. É só nós desejarmos. É só nós pedirmos com sinceridade. Em tempo algum, contudo, está em ti mesmo aceitar, adiar, reduzir, facilitar ou agravar o preço da tua libertação. Depende de nós. Nós vamos decidir, sabendo que vamos ter a resposta. Sim. Se nós temos o livre-arbítrio de decidir sobre a nossa vida, podemos aceitar os obstáculos agora ou não ainda, vamos adiá-los. Reduzir a intensidade deles, deixar parte para outra reencarnação, facilitar ou agravar, portanto, melhorar ou agravar. Portanto, tudo está nas nossas mãos. E para finalizar, vamos terminar com Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, o que ele nos vem adicionar acerca do tema da dor, do sofrimento. A dor, sob suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições. Vejam que todos dizem o mesmo. E nós precisamos de ler, de estudar e de ouvir N vezes estes ensinamentos até que eles finalmente penetrem em nós. Para as enfermidades da alma, sem ela não é possível a cura. Sem a dor, nós não avançamos. Não só não avançamos, como adicionamos ainda mais dores. Então a coisa complica-se demasiado. As provas morais que nos atingem são consequência das nossas faltas passadas. Cedo ou tarde, essas faltas recairão sobre nós com as suas deduções lógicas. É a lei de justiça, de equilíbrio moral. Cedo ou tarde, essas faltas recairão sobre nós. Vamos ter que responder sobre essas faltas. Porque a lei de Deus não permite desobediência. E quando nós desobedecemos, nós vamos ser chamados à responsabilidade. Nós sabemos muito bem, conhecemos razoavelmente as leis humanas. Nós sabemos muito bem o que nos é lícito e o que não nos é a nível das leis humanas. Sabemos muito bem.
Mas mais do que essas leis humanas, nós necessitamos conhecer as leis divinas. E muito especialmente a lei de causa e efeito. As consequências e as suas consequências. Temos que estudar. Nós temos que dominar essa lei a nós, porque é ela que nos vai direcionar a caminhada. Não podemos brincar com coisas sérias. Com as coisas divinas, ninguém vê, vê. Ninguém sabe, se sabe. Não enganamos a lei divina, jamais. É a lei de justiça. Cada um vai ter o que merece, aquilo para o qual trabalhou. E é o equilíbrio moral. Imagine que cada um fizesse o que quisesse. O que seria o mundo? O que seria o mundo? Impossível de se viver num mundo onde houvesse a desobediência geral. Saibamos aceitar os seus efeitos, os efeitos da dor, como se fossem remédios amargos. Embora sejamos acabrunhados pelos desgostos, pelas humilhações e pela ruína, devemos sempre suportá-los com paciência. Eu espero que a partir aqui desta nossa reflexão, nós levemos o entendimento um pouquinho melhor sobre como deve ser a nossa caminhada. E sintamos todos um grande estímulo de estudar, conhecer a lei divina. Porque se nós não a conhecemos, se nós não temos interesse em conhecê-la, vimos aqui à palestra e tudo passa, não pode passar. Porque a partir do momento em que nós vimos uma palestra e que nos explicam determinados conceitos que desconhecíamos, nós já vamos ter muita responsabilidade. Mais do que aqueles que nunca ouviram, que ignoram completamente. A partir de que nós tomamos conhecimento, nós passamos a ser muito mais responsáveis. Portanto, não é só vir à palestra. Não é só vir ao centro espírita, como quem vai à igreja, toma a hóstia e vai para casa tranquilo, ou se confessa. Nem pensar. Não há nada disso na lei de Deus. Na lei de Deus há trabalho. Muito trabalho. Então, mesmo sofrendo acabranhados pelos desgostos, pelas humilhações e pela ruína, tudo nos pode acontecer. Devemos sempre suportá-los com muita paciência. Orando e agradecendo. Porque se nós estamos a passar por essas dificuldades todas, lembremos-nos que estamos a libertar-nos de dívidas. E isso é importante. E nós vamos perceber e sentir isso em nós. Começamos a ter uma consciência mais leve, a sentir um tipo de felicidade e de harmonia interior, um certo equilíbrio. E desapegando-nos de determinados interesses da vida material que nos perturbam e ocupam o nosso tempo, inutilmente, desviando-nos do que nos interessa mais. Então é isso. A lei divina ela existe para nos tornar seres muito felizes. É isso que Deus quer de nós. A adversidade é uma grande escola. Vejam, e nós
maldizendo-a. Mas é uma grande escola para o espírito. Um campo fértil em transformações. É assim que nós nos transformamos. Porque Deus já sabia que era assim. Por isso Ele fez essa lei. Sob o seu influxo da adversidade, da dor, as paixões más convertem-se pouco a pouco em paixões generosas, em amor do bem. E isso, somos atraídos só para a transformação para o bem. Nós já nos estamos a transformar e podemos constatar esses acontecimentos em nós. Já vamos percebendo algumas transformações em nós, na nossa vida. Algo de diferente já está a acontecer. Essa transformação é lenta e difícil. Mas não pode parar. Não podemos desistir. Sim, é lenta e difícil. Mas ela é lenta e difícil porque nós não cedemos à lei. Nos revoltamos. Pois só pode ser operada pelo sofrimento que nós rejeitamos. Aí está tudo perdido. Pela luta constante contra o mal. Nós temos que vigiar muito os nossos pensamentos. Quando algum pensamento negativo nos invadir, nós temos-lo com as duas mãos, com toda a energia. Graças a estes, a alma adquire a experiência e a sabedoria. Então não vale a pena? Se é só através desse meio, Deus bem sabia que só por aí nós lá chegaríamos. Então, está quase, estamos quase no final. A ignorância das leis de Deus faz-nos ter aversão aos nossos males. Estão a ver? A ignorância das leis de Deus. Então podemos ignorar. Esse é o nosso mal. É preguiça mental que nós temos. Porque dá trabalho, esforço, sacrifício. E nós rejeitamos tudo isso. Por isso ela é lenta e difícil. Se compreendêssemos quanto esses males são necessários ao nosso adiantamento, não mais nos pareceriam um fardo. Olha que beleza! Mas é isto mesmo. É isso que nós temos que descobrir a nós e conquistar. Todos odiamos a dor e só apreciamos a sua utilidade quando deixamos o mundo onde se exerce o seu império. Só quando chegarmos ao mundo espiritual, dependendo inclusivamente da zona para onde vamos. Mas quando discernimos o verdadeiro motivo das existências, compreendemos que todas elas são preciosas. As mais dolorosas, as menos dolorosas. Estamos numa caminhada de evolução. Compreendemos que todas elas são preciosas, indispensáveis para domar os espíritos orgulhosos, para nos submeter a essa disciplina moral sem a qual não há progresso algum. Temos que obedecer às regras de Deus. São as suas leis que foram estabelecidas para a nossa evolução espiritual. Comprimidos pelo sofrimento, em existências humildes, que é bom, habituamo-nos à paciência e ao raciocínio. Adquirimos essa calma de pensamento indispensável. É aí, nesse ambiente.
que nós tanto rejeitamos. Mas que proveito, se soubermos aproveitar. Quantos passos acima. É na dor que se depuram as grandes almas. As que são grandes agora passaram também por este processo que nós estamos essencialmente renegando. A prova é uma reparação necessária. Ninguém pode fugir a ela, tampouco alterar a lei. Aceita com conhecimento de causa por muitos de nós. Os Espíritos nos pedindo isso também. As aflições mais cruéis, as mais profundas, quando são aceitas com submissão, indicam geralmente o término dos nossos males, o pagamento da última fração do nosso débito. Lembremos-nos, quando tudo, mas tudo, nos é difícil na vida. E se nós estamos aceitando com aquela paciência, aquela coragem, aquela abnegação. Que ventura para o espírito. Está certamente muito próximo da sua libertação. Libertação de reencarnações difíceis. Não significa que é a libertação total da reencarnação aqui, não. Mas das difíceis. Porque prosseguir a evolução aqui na Terra vai ser muito agradável. Porque quando ela passar à fase de regeneração e por aí adiante, a vida aqui é bela. Porque há uma harmonia entre as mentes, entre os espíritos todos. É um ambiente totalmente diferente, onde o sofrimento cada vez mais se dilui na vida das pessoas. É um momento decisivo em que nos cumpre permanecer firmes, fazendo apelo a toda a nossa resolução, a toda a nossa energia moral, a fim de sairmos vitoriosos da prova e recolhermos os benefícios que ela nos oferece. Tal qual. É uma felicidade quando o espírito chega ao plano espiritual e constata que venceu. É uma felicidade para ele, é uma alegria para os espíritos que o aguardam. Estamos mesmo quase a terminar. Como é grande o espetáculo oferecido à alma resignada, vejam, que se apresta para deixar a terra após uma vida dolorosa. Atira um último olhar sobre o seu passado. Vai rever todo o seu passado. Como venceu. Revê, numa espécie de penumbra, os desprezos suportados, as lágrimas concentradas, os gemidos abafados, os sofrimentos corajosamente sustentados. É isso que ela vai ver, numa gloriosa alegria e felicidade. Vão-lhe mostrar tudo isso, vai passar num painel, toda a sua vida, o seu percurso aqui. Ele vai tomando consciência de como tudo se passou e vai sentindo a alegria da vitória. Docemente, sente-se desprender dos laços que aprendiam a este mundo. Docemente. Vê o que a espera. As imagens fluídicas dos seus atos de sacrifício e de renúncia. Seus pensamentos generosos. Tudo a precedeu, assinalando a estrada da sua ascensão. Uma alegria celeste penetra, quase lastima, vejam, não ter sofrido por mais tempo. Olha a consciência já dessa alma.
Aí está o que Paulo de Tarso ensinou. Em tudo dai graças. Uma derradeira prece, uma espécie de grito de alegria, irrompe das profundezas do ser. É tudo isto. E sobe ao Pai e ao seu Mestre bem-amados. Os ecos no espaço perpetuam esse grito de liberdade ao qual se juntam os cânticos dos espíritos felizes que se apressam a recebê-la. Tudo isto nós desejamos para nós, mas saibamos que isto é fruto de muito trabalho, de muita renovação. Então, nós precisamos de perceber todo este mecanismo para sabermos que tudo depende de nós. Muita paz com Jesus. E que levem esta reflexão íntima, pessoal, para convosco. Desejo-vos um bom fim de semana e uma boa semana de trabalho. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Vamos finalizar a conversa que a Noémia nos trouxe, recordando que tudo isto é a caminhada de uma das bem-aventuranças de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos e acabam por aceitar os seus caminhos de dor, já que não soubemos fazer o caminho do amor. E enquanto a Noémia ia falando, eu fui buscar o Evangelho, porque eu lembrei-me de algo que determina a nossa caminhada. E no capítulo 9, no ponto 8, da obediência e da resignação, nós vamos encontrar, através do Espírito Lázaro, uma frase que também encerra aquilo que a Noémia nos esteve a contar. É que nós temos que aprender, e temos mesmo que aprender, que estamos todos sujeitos à lei divina, que ela não é castradora, mas ela é retificadora. E para essa retificação nós precisamos de aceitar a prova que muitos de nós escolheram. Então o Espírito Lázaro vem-nos dizer que a obediência é o consentimento da razão. Aceitamos a prova e deveremos levá-la até ao final da nossa existência, como ela nos vem trazer então o ensinamento de Leon Denis no livro Depois da Morte. Mas vem-nos dizer mais, o Espírito Lázaro. Ele vem-nos ainda dizer que a resignação perante a prova, e a resignação é a aceitação, como a Noémia nos foi contando, e muitas vezes para essa aceitação nós precisamos da oração, precisamos da ligação ao mundo maior, precisamos do amparo dos nossos amigos espirituais, porque não somos capazes sozinhos. A dado momento nós temos que baixar os braços e aceitar, quando a dor é muito forte. Então ele diz-nos que a resignação é o consentimento do coração. Quando já não é possível mais, quando estamos numa prova demasiado difícil, muitas vezes nós entregamos, porque já não há mais nada a fazer. Então, temos que aceitar muitas vezes essa prova, sabendo que o Pai nos está a dar uma lição, uma tarefa, ou uma prova, ou que não é uma prova, é uma expiação. E nesse caso nós temos que aceitar para que de facto nos libertemos, para que quando vamos para o plano espiritual estejamos com o nosso perispírito mais leve, mais sutilizado, como nos dizem os espíritos, e possamos então encetar novas encarnações até na Terra, porque será aqui que nós as faremos se continuarmos a evoluir juntamente com o planeta, encarnações mais suaves, mais brandas, mas ainda assim retificadoras dos nossos espíritos.
E, portanto, levemos esta lição, porque a doutrina fala-nos sempre da necessidade de nós fazermos a nossa reforma íntima. É por isso que Paulo nos disse que nós devemos passar pelo mundo sem ser do mundo. As lições de Paulo são magníficas. Aliás, Emmanuel disse a Chico que ele lesse todas as cartas de Paulo, que ele não se iria arrepender. E, de facto, se nós lermos todos os conselhos que Paulo deixou aos cristãos das diferentes igrejas do cristianismo primitivo, nós vamos ver que elas servem como mensagem para tudo aquilo que nós precisamos de saber. E vamos então à nossa prece de encerramento. Vamos ao encontro de Jesus, que é o nosso Mestre, o nosso caminho. Trouxe-nos o roteiro que nos levará até ao Pai. E estas palavras imorredoras continuam ecoando através dos séculos e para nós continuam necessárias aos nossos espíritos como um alimento diário para nos amparar, para nos fortalecer e para alimentar os nossos corações. Agradecemos-vos, Jesus, a vossa vinda até este planeta, os ensinamentos imorredouros que nos deixastes, as lições que nos destes enquanto caminhaste entre nós. Agradecemos, Senhor, por continuardes conosco, por terdes prometido na última ceia aos vossos apóstolos que voltaríeis através do Consolador. E viestes, Senhor, através de Kardec, trouxeste-nos a doutrina dos Espíritos, que nos ilumina o coração e a mente, que torna-se um roteiro para esclarecer melhor as nossas dúvidas e que nos ampara, Senhor, para que aprendamos sobre a vida que nos espera no mundo maior. Ajudas-nos infinitamente e por isso somos profundamente gratos. Agradecemos pela luz que trazes aos nossos corações nos momentos de alegria e nas grandes dificuldades. Ajudai-nos a continuar a nossa caminhada, vigiando, orando e procurando-vos nos nossos corações. Abençoai-nos a todos, Senhor, em particular aqueles que não conseguem seguir-vos, e a nós também, Senhor, que tantas vezes, apesar de vos conhecermos, não sabemos ainda seguir-vos. Abençoai-nos a todos, humanidade ainda necessitada de vós e da vossa compaixão, e sede conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã.